Diz aqui, olha, capítulo 13, segundo livro dos Reis, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: tome as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Misericórdia. Ou seja, não é suficiente para resolver o problema. Irmãos, há algum tempo atrás, eu tenho estudado esta mensagem e eu tenho visto algumas coisas bastante interessantes nesse texto aqui. A primeira delas é que, embora você seja de Deus, embora você sirva a Deus, você seja até ungido de Deus, como a Bíblia mostra e prova que Eliseu era, nós vamos, mesmo com isso, vai chegar uma nossa hora e nós vamos morrer. E de alguma coisa vai ter que acontecer que nós vamos morrer. Eliseu, nessa época aqui, se você pegar a história e você for analisar, você vai ver que pelo tempo, no mínimo Eliseu estava com uns 80 e poucos anos nesta época. Devia estar chegando aos seus 90, por aí, a sua idade. Então, vai chegar um momento que nós, embora alguns até lutem para isso, vai chegar um momento que a gente vai partir. E para a gente morrer vai ter que acontecer alguma coisa. Pode ser que não aconteça nada e você vai. Pode ser que você vai, né, passar por uma situação como essa, como Eliseu passou, e doente, ali de cama, sem poder sair daquele local onde ele estava. Mas ele recebe uma visita, e nessa visita que ele recebe, ele não age como um pobre coitado. Ele não age como, poxa vida, olha meu rei, muito obrigado pelo Senhor ter vindo aqui me ver. Puxa, você não sabe o quanto eu estou feliz de ter recebido a sua visita aqui na minha casa, que você sabe, eu estou convalescendo, não posso sair, não posso mais me locomover. Que bom foi você ter vindo falar comigo. Não. Às vezes a maioria de nós, eu estou te falando isso porque às vezes nós damos desculpas para a gente se acomodar em determinadas situações, para a gente ter o que justificar para não ajudar ninguém. Você vê o irmão falando aqui, por exemplo, que dentro das condições dele, ele tem ajudado pessoas preparando alimento e servindo para elas. Tudo bem. Só que o que ocorre? A maioria, às vezes,
eles querem ter um patamar, um fundo de reserva, uma garantia de que eles possam fazer aquilo. Como, por exemplo, se nós ficamos doentes, nós já logo damos aquela desculpa. Não vou nem no culto hoje. Não estou legal. Não estou sentindo bem, pastor. Estou com uma dor. Estou me sentindo mal. E não é mentira, eu estou sendo sincero. Não dá. Aí nem para o culto você vem. Quanto mais se chegar uma pessoa que está enfrentando uma luta, que precisa de ajuda, você vai logo dizer assim: está aqui o telefone da igreja, procura o pastor lá e vê o que ele pode fazer por você, porque infelizmente eu estou lutando aqui, não estou conseguindo resolver nem o meu problema. Por favor, vai lá, veja, consiga uma pessoa que possa te ajudar, porque eu não vou poder no momento. Por quê? Porque eu estou atravessando um problema também muito difícil, estou numa luta aqui. Se eu não consigo resolver minha luta, quem dera se eu pudesse ajudar, fulano, seria de coração. Essa é a desculpa que a maioria das pessoas de Deus, elas dão. Da mesma forma, se estiver atravessando qualquer problema, seja ele familiar, seja ele financeiro, qualquer ordem, a gente vai esconder atrás do problema para dizer o porquê nós estamos deixando de fazer determinadas coisas, o porquê nós estamos deixando de evangelizar, de orar pelos outros. Pastor, mas o problema é que eu estou fazendo, se eu não estou conseguindo resolver meu problema, como é que eu vou conseguir ajudar os outros, se nem o meu resolvo? Pois bem, quando o rei de Israel chega à casa de Eliseu, Eliseu sabia e era conhecedor de que havia uma batalha naquele tempo travada contra os sírios. E os sírios estavam entrando no território de Israel, como nós vimos aqui no final do ano passado. Nós vimos aqui que várias vezes o exército sírio, comandado por Naamã, invadiu Israel e levou até gente em cativeiro para a Síria. Nós vimos isso aqui, vimos ou não vimos? Ok. Então eles estavam já há um longo tempo levando vantagem sobre Israel e dominando e vencendo Israel. E Eliseu, na sua condição, convalescendo da doença da qual ele partiu, ele convalescendo daquela situação, ele mostra a sua fé e demonstra a sua crença em Deus, porque embora a gente esteja sofrendo, embora nós estamos enfrentando problemas, uma coisa você não pode deixar tomar conta de você. O quê? Você se conformar. A pior desgraça na vida do ser humano é ele se conformar com as situações, com os momentos. Nós vemos, por exemplo, que nos tempos de Gideão, o povo de Deus era um povo acomodado, era um povo conformado. O profeta Isaías, ele chega até mesmo a falar sobre Israel, lá no capítulo, acho que 42, se não me falha a memória, acho que o versículo de número 22 também, que ele chega a dizer: esse povo é um povo roubado, é um povo saqueado todos os dias, mas não há quem diga, restitua. Eles eram roubados, eles eram saqueados, e no final das contas, o que eu posso fazer? Se Deus quer assim, se assim foi, o que eu posso fazer? A primeira coisa, irmão, Eliseu estava doente, lutando contra uma doença, e lutando contra os sírios da mesma forma, e inconformado com o que vivia, com o que passava. Ou seja, mais ou menos assim, Eliseu é o típico do crente que diz assim: eu posso até perder, mas vou vender caro essa derrota. Não vou me entregar. Isso pode até não sair aqui como eu gostaria que saísse. Não sei nem se Eliseu queria continuar vivo também não. Mas uma coisa, nós não estamos falando aqui da questão da morte dele. O problema é que muito crente, quando vê assim, mas ele não era ungido, mas ele não era isso. Olha, irmão, Moisés também era, todos os grandes homens de Deus, Abraão também era, mas chega uma hora que vai.
Isso é indiscutível. Agora, o problema é como nós vamos. O problema é como nós entregamos essa rapadura, digamos assim, né? Então, a situação é que quando Eliseu ele está diante daqueles fatos e o rei chega para fazer a ele uma visita e ele faz a mesma saudação que Eliseu próprio fez quando Elias foi retirado dele. Quando ele acompanhava Elias, ao ser tirado de Eliseu, ele fez essa mesma expressão: carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, havia uma crença, por exemplo, que Deus vinha, ou que nós achamos assim, né? O anjo vem. Lá para o povo, por exemplo, era mais assim romântico, né? Eles tinham um negócio assim mais legal em relação à morte. Eles acreditavam que vinham os cavalos. O servo do Eliseu viu cavalos de fogo ao redor do monte. Ao redor deles, aliás, quando os sírios tinham rodeado eles. O Eliseu viu e ele não conseguiu ver. Eliseu fez uma oração para que Deus abrisse os seus olhos para que ele pudesse ver. E quando ele viu o quê? Carruagens e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Então, com essa coisa da morte, eles é meio romântico. Então, é mais ou menos assim. Deus veio na carruagem para buscar Eliseu. Como Deus tinha vindo numa carruagem para buscar Elias. Então, o pessoal é bem romântico. Já pensou, meu irmão? Você está lá e viu uma carruagem para poder lhe pegar. Que história legal, hein? Não, pastor, vai vir um tridente com a capa preta, com um negócio assim. Isso aí é pro doido. Para nós cristãos, não. Para nós cristãos, irmão, tem uma carruagem nos esperando para nos buscar, para pegar a gente e levar a gente, olha, de boa. Não precisa nem ir voando, a carruagem vem pegar a gente. Então, quando o rei de Israel ele chega, ele percebe isso, ele diz: poxa, Eliseu não vai demorar muito. Eliseu vai partir dessa, Eliseu vai ser tomado da gente, Eliseu vai nos deixar. E ele começa a chorar. Por quê? Porque ele sabia da importância de Eliseu, a relevância do ministério de Eliseu para Israel. Porque muitas batalhas, às vezes, Eliseu conseguiu ajudar Israel a vencer. De muitas guerras, Eliseu ajudou Israel a se livrar. Então ele sabia o que estava sendo perdido. É o que às vezes algumas pessoas, elas não sabem discernir às vezes, a perda de uma pessoa para ela. Muitos só dão a importância quando perde. E ele está ali sabendo que ele iria perder Eliseu por aqueles dias. E ele começa a chorar e ele fala essa expressão. E quando ele fala essa expressão, Eliseu, percebendo o seu desânimo, percebendo a sua situação, como ele se sentia abandonado e sentia que dali por diante teria dificuldade, embora Deus sempre levanta outras pessoas, né? Mas eles tinham uma estima por Eliseu e viu como foi o ministério dele no meio deles. E quando o rei começa a chorar e faz essa expressão, Eliseu chega para ele e disse: olha, mas eu vou embora, mas antes de ir embora eu vou ajeitar a tua vida. Eu vou resolver essa parada, eu vou te ajudar a resolver esse problema que você está enfrentando. Venha cá, pega o teu arco. O rei pegou. Pega a flecha. Ele pegou. Abre a janela. Ele abriu. Enterça o arco. Solta. Arremessa essa flecha. A primeira flecha que o rei soltou, Eliseu profetiza. A pior coisa que às vezes o povo de Deus tem é não saber reconhecer uma palavra inspirada por Deus. Esse irmão aqui, por exemplo, graças a Deus aqui no Pará a gente já tem pessoas que já percebem isso. Outro dia um irmão veio comigo, ele é um empresário aqui, tem uns negócios aqui na cidade. Ele veio comigo, ele é membro aqui da nossa igreja. Ele veio comigo, ele disse assim: pastor, eu gosto de conversar com o senhor, porque muitas vezes até numa forma de brincadeira o senhor nos abençoa. Eu presto atenção em tudo que o senhor fala. Eu falei: então eu vou começar a ficar mais calado, para mim não falar besteira, né?
Então, ele disse, todas as vezes que o Senhor profetiza algo, quando o Senhor fala algo, eu pego para mim, eu seguro para mim. E pastor, Deus começou a mudar a minha vida a partir daí. Talvez alguém pudesse chegar e dizer assim, mas Eliseu está doente, Eliseu está nas últimas, o cara está até acamado, não conseguiu nem sequer levantar para poder ir ao rei, dar uma palavra para ele. O rei teve que ir à casa dele. E como é que esse cara vai poder fazer alguma coisa? O problema, irmão, é que eu posso estar convalescendo, mas o meu Deus não. Eu posso estar preso, mas o meu Deus está solto. Eu posso estar fraco, mas o meu Deus é forte. Eu posso ser pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu não estou falando da minha pessoa. Quando você vai falar de Deus, você não fala de você. Quando você vai fazer as coisas para Deus, você está fazendo para Deus e não para você. Então, logo, quem vai entrar em evidência não somos nós, mas Deus. Eliseu sabia disso, como todo homem de Deus deve saber disso. Quando nós falamos, é por isso que nós procuramos falar do que Deus diz e não do que nós pensamos. Porque o que nós pensamos é nosso, mas o que Deus fala é dele. Então, quando Eliseu levanta, pega no arco, enteça o arco, puxa, ele segura na mão do rei, tanto na frente quanto atrás. Ele segura na mão do rei e diz para ele, solta a flecha contra os sírios. E quando ele solta aquela flecha, corta no ar, o Eliseu profetiza na hora e disse, essa é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. Pega o restante das flechas. Aí Eliseu volta para deitar. Talvez a fraqueza do seu corpo era tão grande que ele volta para deitar. E ele manda o rei pegar mais flechas e ferir a terra. Eu tenho certeza que aquela flecha, ela pode ter caído a uns 60, a uns 30, a uns 40 metros de distância. Talvez o rei não tivesse tanta habilidade assim para arremessá-la tão longe. Mas o problema é que não era aquela flecha física que estaria dando o livramento viria do Senhor. Então o que Eliseu estava dando era uma palavra profética, ou seja, ele estava fazendo um ato de fé. E quando você faz um ato de fé no mundo espiritual, entra em batalha os anjos de Deus para fazer valer aquilo que você está proferindo, aquilo que você está afirmando. Então, quando o rei pega e está sozinho já na janela, Eliseu já estava de volta à sua cama, o rei pega 3 flechas somente, e ele tinha mais flechas suficientes, mas ele pega somente 3 flechas e ele arremessa. E quando ele arremessa, ele para na 3ª flecha. E Eliseu pega e diz para ele, Deus entregou os sírios hoje na tua mão. Era para você consumir, era para você acabar com esse negócio de chove não molha, desse vai e não pega, dessa coisa que não sai do lugar. E vocês ficam sempre, constantemente nessa lutinha, nessa situação, nessa coisa que vai e volta, e vocês não resolvem o problema. Por quê? Porque na 3ª flecha, o rei achou que já estava o caso resolvido. E Eliseu fica indignado com ele. E Eliseu diz para ele, você deveria ter enteçado esse arco 5 ou 6 vezes. E aí o que iria acontecer? Aí vocês consumiriam os sírios, vocês acabariam com a batalha. Eu costumo sempre dizer uma coisa, irmão. Todas as vezes que você desiste de uma bênção, ela está a 1 palmo do seu nariz. Ou seja, você lutou, como diz o dito popular, nadou e morreu aonde? Na praia. Por quê? Porque você se conforma. Ou seja, às vezes você faz algo e você diz, isso aqui já é suficiente. Já está bom. Já fiz 7 semanas de oração, pastor. Fiz a corrente 7 vezes, eu vim no culto. Tá bom. Tá bom não. Faça até terminar o que precisa ser acabado. Você não tem que fixar prazo, você tem que fazer acontecer.
Ah, mas é que eu achei que era suficiente. Um dia uma senhora chegou comigo e disse assim: pastor, eu quero fazer uma corrente pela minha família. Quantos dias eu preciso fazer? Eu olhei para ela e disse: quantos dias a senhora quer sua família abençoada? Eu quero sempre, então faça sempre. Ah, eu vou fazer uma corrente de prosperidade, pastor. Eu vou fazer 7 semanas. Não, sempre participe do culto de prosperidade. Ah, vou fazer uma corrente pela minha saúde. Até quando eu devo fazer? Até você estar curado. Ah, mas eu já vim, eu já fiz, eu já orei, eu já recebi oração, já impôs mão, já pôs azeite, já pôs sal, já pôs rapadura, já colocaram tanto na minha vida, pastor, e eu não consigo. Por quê? Porque você se limita. Quem coloca o seu limite é você mesmo. O rei se dá por satisfeito, ele se dá por contente. Na terceira flecha, Eliseu diz para ele: você deveria ter jogado mais. Você deveria ter feito até que acabe essa confusão. Até quando vocês vão ficar nessa luta, nesse vai e vem, e vocês vão ficar nessa confusão a vida toda e não resolve coisa nenhuma? Os problemas na minha vida e na sua só se arrastam quando nós, muitas vezes, como muitas pessoas, eu vejo isso na televisão, nessas reportagens, como por exemplo uma garota de 17 aninhos somente, a menina cheia de futuro pela vida, e ela foi diagnosticada aos 6 para 7 anos com diabetes. E ela então, desde lá para cá, mete insulina na barriga todos os dias, ela mesma. Eu mesmo já aprendi a fazer, eu mesmo aplico, eu mesmo faço, e eu me adaptei. Você pode levar uma vida normal e você ter uma vida normal, claro, dentro do esquema. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E todos os dias você tem que meter aqui a injeção para você poder ter, aparentemente, uma vida normal. Mas que de normal não tem nada. Ou seja, o que ela está dizendo? Eu me acostumei e me adaptei assim e me conformo. Isso está bom. Pelo menos estou vivendo. Mais ou menos assim. Você tem uma dívida e você está desempregado. E você não consegue emprego, e você luta, e você batalha, e você corre para um canto, e você corre para o outro. Mas aí aparece um serviço para você. Você tem capacidade, você tem condições de ganhar mais do que isso. Mas o único que lhe aparece é um salário mínimo. Tá bom, pastor? Para quem não está ganhando nada, um salário já ajuda, mas resolve. O problema é que tem gente que passa a ganhar só um. E tá bom, pelo menos eu ganho um. Vai resolver? Não. Mas vai te entreter. E vai fazer com que você fique lá estagnado, paralisado diante daquela situação, e que muitas vezes você vai pegar o Salmo 23 e vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada há de me faltar. Mas está faltando? E aí você diz: por que essa palavra não se cumpre na minha vida? Pastor, Jesus Cristo veio para trazer vida, e vida com quê? Abundância. E cadê a abundância? Você tem? Ah, eu não tenho, pastor, mas pelo menos eu vou dizer para o senhor uma coisa. Cá entre nós, eu estou melhor do que muitos aí. Eu não tenho o que eu quero, mas eu amo o que eu tenho. Lindo, né? Bonito. Legal. Psicologicamente faz um bem tremendo. Só que uma coisa, como era o desejo de Israel se libertar dos sírios. Era o desejo de Israel se livrar daquela batalha, daquela guerra, daquela luta. Mas não podiam. Os sírios eram uma pedra no seu sapato. E eles não venceram, simplesmente por causa do rei que conformou-se em apenas derrotá-los algumas vezes e não se livrar de vez.
Muitas vezes tem situações em que você luta e você vence inicialmente. Como você pode pegar, por exemplo, uma luta de boxe, essas lutas malucas que o pessoal faz aí, que falta arrebentar a cara do outro. Depois eles vão lá e abraçam um ao outro lá e tal, e fica tudo de boa. Essa luta tem 5 rounds. E às vezes você pode bater no seu adversário, ganhar 1 round, ganhar 2, ganhar 3, ganhar 4. Perde no 5º. Então você perdeu a luta do mesmo jeito. Mas você perdeu os 4 rounds, mas no 5º você ganhou. E você derrotou o seu adversário, você o dominou. Ou seja, você perdeu a luta da mesma forma. Assim tem cristãos que a vida deles se arrastam os problemas. As coisas os acompanham por longos dias, anos. Por quê? Porque nós nos conformamos em apenas vencer algumas horas. Ficamos felizes com aquelas vitórias, e graças a Deus por elas. Mas o problema não está resolvido. Nós vemos, por exemplo, que nos tempos de Gideão, os amalequitas, os medianitas, o povo do Oriente, eles iam a Israel na época da plantação. Eles não iam plantar não, na época da colheita. Quem plantava era Israel. Na hora da colheita eles apareciam. E na hora que eles apareciam, eles pegavam o que Israel tinha colhido, e o que Israel não tinha colhido, eles pegavam os animais e passavam por cima para pisotear, para que Israel não colhesse aquilo que ainda restava no campo. E o que a Bíblia Sagrada diz que aconteceu com Israel? Eles empobreceram muito. Só, meu irmão, que o texto sagrado diz que Israel, quando foi atacado por eles, e quando era saqueado por eles e roubado por eles, o que Israel construiu para eles? Covas, cavernas, para se esconder lá dentro. E aí você vê, eles plantam, mas eles não têm onde colocar as colheitas. E aí está um homem chamado Gideão, inconformado, único, no meio de uma nação que mais ou menos devia ter umas 100 mil ou 200 mil pessoas, mais ou menos naquela época, ou mais. Talvez tivesse até mais do que isso. No meio de 300 mil pessoas, vamos colocar assim, somente um cara está dizendo: onde está o Deus dos nossos pais? Cadê aquele Deus que disseram que ele abriu o mar vermelho? Cadê aquele Deus que brigou para a gente no Egito? Cadê aquele Deus que arrebentou com o faraó? Cadê aquele Deus que deu comida no deserto por 40 anos? Cadê aquele Deus que derrubou as muralhas de Jericó? Cadê aquele Deus que abriu o rio Jordão para Israel passar a pés secos? Aonde é que está esse Deus? Aí o anjo do Senhor aparece para Gideão e disse: ó homem valente, o Senhor é contigo. Ele olhou: não, não é não. Se ele fosse com a gente não estaria dessa forma, sendo saqueado, roubado, vivendo essa desgraça, vivendo nessa miséria, sendo humilhado, sendo tripudiado, sendo escorraçado, esculhambado, humilhado dessa forma. Se ele é com a gente não está nessa. Sabe o que o anjo falou para ele? Vai nessa tua força, se revolta mesmo, rapaz, porque Deus abençoa é gente revoltada, todo conformado, e que muitas vezes fica lá: o Senhor, a tua palavra diz isso. Tá bom, a palavra diz isso, mas o que você está fazendo para a palavra se cumprir na sua vida? A palavra fala, mas o que você está fazendo com o que a palavra está dizendo? Você está fazendo o que a palavra diz? O rei ouviu da boca de Eliseu: essa é a flecha do livramento.
Enterça o teu arco, pega a tua flecha e arremessa, fere a terra. Então era para ele fazer buraco na terra, era para ele pegar todas as flechas que ele tinha com ele e fincar elas na terra até a sua última força, porque ele tinha que vencer aquela batalha, ele tinha que ficar livre daquilo. Não, mas ele se conformou em jogar apenas 3 flechas e parou. Ele tinha mais flechas com ele. E Eliseu fica indignado, irmão. Quantas vezes Deus talvez está indignado comigo e contigo, como Jesus ficou indignado com os discípulos, quando eles recebem o garoto lá e não conseguem expulsar o demônio dele, e eles param. Jesus chega lá, eles não estão nem na batalha, eles não estão nem tentando expulsar o demônio. Já tinha largado o menino para lá endemoniado. E o pessoal está lá numa confusão. Eu sabia que isso era falso, eu sabia que isso não existe, eu sabia que isso não era ilusão, eu sabia que isso aí não ia dar certo. E Jesus chega, que confusão é essa? O homem chegou, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos expulsar o demônio, mas eles não expulsaram. Jesus diz, traz ele comigo. E disse assim, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Até quando vocês vão sofrer? O que Jesus está falando é que aquele demônio não saiu porque havia conformismo, como tem gente que se conforma. Não posso fazer nada, pastor, tudo que eu podia fazer eu fiz. Fez? Se você tivesse feito, e feito na dosagem certa, seria o suficiente, você estaria livre. Porque para a liberdade Cristo nos libertou, e não vos torneis outra vez a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. É para a gente ser livre. Por que a gente não fica livre, pastor? Por que a gente não avança? Por que a gente não vence? Porque somos conformados com o que temos. Não, porque eu não almejo coisa grande. Eu almejo. Por quê que eu almejo coisa grande? Porque o meu Deus pagou muito caro para que eu possa ter tudo. Jesus derramou seu sangue. Ele perdeu a sua vida para me abençoar, para me dar saúde, para me dar liberdade, para me dar salvação, para me dar perdão, para me prosperar. Ele veio para me abençoar em todas as áreas da minha vida. Não é só salvar a minha alma e levar para o céu, não. Só que o que ocorre? Ele disse assim, olha, você crê em mim, Carlos? Creio sim. Então no meu nome você vai expulsar os demônios. Você tem que expulsá-los. Você tem que fazê-los, você tem que dar a eles comando para sair do seu caminho, para sair da sua vida. Olha, Carlos, você acredita em mim? Acredito sim. Você deu comando, os demônios não saíram? Não saíram, Senhor. Então você vai jejuar e você vai orar especificamente. Não, mas se o demônio tiver que sair, não precisa fazer sacrifício. Mas Jesus disse, tem casta de demônio que só sai com o que mesmo? Pastor, eu fiz um dia, mas não resolveu nada. Faça 2, faça 3, faça 4, faça 5, faça 10, faça 50, faça 100. Esteja disposto a fazer 300, porque resistindo o diabo, ele fugirá de vós. É o que diz as Escrituras. Só que nós nos conformamos, não tem jeito. Sabe o que é? Mais ou menos assim, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, te contar uma história interessante. O nosso pastor fazia um evangelismo de rua, de madrugada. Estranho, né? Se ele evangelizar de madrugada. Ia nas praças, ia naquelas boates, aqueles negócios, evangelizar os bêbados, os drogados. E eles pegaram uma pessoa lá pela praça. O pessoal ia junto e ficava do grupo de 2 num lugar. Aí manifestou, estavam fazendo oração, manifestou um demônio no homem. E estava 2 irmãs. Aí vinha passando 2 crentes que estavam numa vigília, vindo de uma outra igreja lá que estava fazendo uma vigília, enquanto o pessoal estava evangelizando na rua. Aí os 2 crentes vinham passando e o demônio está lá manifestado, e eles viram que eram 2 irmãs, 2 mulheres. Essas mulheres não vai conseguir fazer esse serviço. Os caras chegaram, pode deixar com a gente, irmã, deixa com a gente, deixa conosco. As irmãs saíram de perto. E o cara chegou lá, demônio, você vai sair da vida desse homem. Você vai largar ele agora em nome do Senhor Jesus. O demônio olhou para ele. Quem é você? Quem você pensa que você é para você me expulsar daqui? Você vai sair em nome do Senhor Jesus. Foi lá, pegou a Bíblia. Por causa dessa palavra, pegou a Bíblia mesmo e colocou na cabeça do homem endemoniado.
E o demônio fez chacota, riu, debochou deles. E por fim o camarada virou e disse assim: você vai sair ou não vai? O demônio disse: não! Já que você não sai, então fica aí, porque nós estamos indo embora. E foi embora, meu irmão, e largou as irmãs para lá com o capeta, se vira. As irmãs foram lá e libertou a pessoa, mandou o demônio ir embora, mandou o demônio sair. Aí você diz assim: ah, esses caras estavam no pecado. Talvez sim. Qual deles? Do conformismo. Porque nós nos conformamos com o que temos. Nós nos conformamos com as lutas. Tem gente que ora assim: Senhor, me dá força para suportar. Eu oro assim: Senhor, me dá força para superar. Porque suportar não é suficiente. Oh, Jesus, me ajude a aguentar firme. Não, Jesus, me ajude a sair disso. Me ajude a vencer isso. Me ajude a superar isso. Eu não posso continuar com isso. Foi o que Gideão fez. E Deus disse para ele: Gideão, vai nessa indignação, vai nessa mudança, nessa sede de libertação. Vai nisso, Gideão, não muda não, não se conforme não, porque daqui a pouco você vai vencer uma etapa, vai expulsar esses caras daqui, e depois você não vai fazer o serviço direito, os caras vão voltar de novo, e vai ficar aqui, ó, como pedra no seu sapato. Faz o serviço direito. Por isso que quando Gideão perseguiu os caras estavam cansados, e mesmo cansados eles continuaram atrás, até acabar com tudo, passar o trator. Porque nós precisamos usar a nossa fé, as promessas de Deus, mas elas são condicionais para acontecer na nossa vida. Em Gênesis 18, por exemplo, o Senhor Deus falou uma coisa muito interessante com Abraão. Pega aí na tua Bíblia aí para a gente terminar. Eu só vou falar isso aqui, depois se você quiser ouvir mais sobre isso, eu vou falar no culto de 9h30 e depois 18 horas, você vê na nossa internet aí. Aí você vê no nosso programa. Fé e Esperança no Ar, vai estar lá essa parte. Gênesis 18. Deus deu uma promessa para Abraão. Ele disse que por intermédio de Abraão, todas as famílias na terra seriam felizes. Ou seja, todas as famílias na terra seriam felizes. Ou seja, Deus estava dizendo: Abraão, eu desejo, eu quero que você seja um homem realizado, um homem feliz. Eu desejo que a sua família Abraão faça história, que os seus filhos sejam fortes, que seus filhos sejam bênçãos. Eu desejo que os seus filhos cresçam. Eu desejo que a sua família seja completa. Abraão, eu quero que todo o seu neto, seu bisneto, tataraneto, Abraão, eu quero que toda a sua geração na terra seja bênção. Ok, mas tinha uma condição para isso. Qual era a condição? Não era só o desejo de Deus. O versículo de número 17 diz assim, ó. Olha só. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e neles serão benditas. Quem que vai ser bendito, irmão? Todas as nações da terra. Diga, graças a Deus, o Brasil é uma nação, está nessa terra, e o Brasil é uma nação feliz. Não, pastor, isso é uma desgraça. Você não está vendo o que está acontecendo nesse país? Estão acabando com ele. Por quê? Porque os crentes
só deixa para Deus resolver as coisas, ele não assume o que Deus fala. Por quê, pastor? Porque Deus está dizendo, eu estou falando com Abraão porque Abraão vai crescer, Abraão vai ser grande, e Abraão vai atingir todas as nações da terra, e eu quero abençoar eu quero abençoar o Brasil. Irmãos, Deus tem sonho para o Brasil. Irmãos, Deus tem bênção para o Brasil. Irmãos, Deus vai mudar essa nação, Deus vai dar dignidade a essa nação. Quando, pastor? Quando vai acontecer isso? Quando os crentes tomarem vergonha na cara e assumir o seu papel como cristãos na terra. Quem vai mudar o Brasil não é PT, não é Bolsonaro, não fica tendo falsa esperança em político não, meu filho. Quem tem a mudança para o Brasil é a igreja de Jesus. Quando, pastor? Quando a gente aprender e parar de conformar com essa miséria, com essa desgraça, parar de conformar com esses corruptos, parar de conformar, porque ainda tem gente que reclama, mas está conformado. Por que está conformado? Esse ano tem eleição. Se você votar no mesmo candidato que você sempre votou, você é um conformado. Então pronto. Fácil. Reclamam e votam nas mesmas coisas. Ou seja, o que é que falta para o nosso povo? O que é que falta para a gente mudar? O que é que falta para a sua família ser uma família estruturada? Para a sua família ser uma família feliz? Ah, Deus prometeu. Amém? Está ou não está na promessa? Porque quando se fala de nação, eu posso te fazer uma pergunta? Qual foi o homem que matou uma nação inteira e foi enterrado no ventre da sua mãe? Está na Bíblia, na história não. Ainda tem mais outra coisa, só estou fazendo a pergunta final. Ainda tem mais outra ainda, a parte inicial disso aí, que eu não estou nem me atento. Tem mais outra parte. Eu ia confundir você mais. Eu estou fazendo só a parte final. Qual foi? Qual foi o homem que matou uma nação inteira e foi enterrado no ventre de sua mãe? É só a parte final da pergunta. A pergunta tem mais duas coisas iniciais, que vai complicar mais se eu falar. Mas quem foi? Foi Caim. Caim matou Abel. E ele foi enterrado aonde? De onde foi tirado Eva? Aliás, não foi no ventre de sua mãe, foi no ventre de sua avó, perdão. No ventre de sua avó. Eva foi tirada da onde? Do pó da terra. Ele foi enterrado na terra, irmão. Todo mundo que morre é enterrado. Aliás, naquele tempo não tinha crematório, né? Tem gente que já queima hoje. E guarda as cinzas, que é o pior. Eu não sei qual é o pior, se é queimar, se é guardar as cinzas. Mas sempre foi o hábito de enterrar. Mas o que ocorre? Se você destrói uma família, aquela família, ela pode crescer e se tornar... Deus vê uma família como uma nação. Assim como Deus vê uma nação como uma família. É da mesma coisa. Só que, o que Deus... Ele disse aqui, ele dá uma promessa, ele libera e diz, Abraão vai crescer, Abraão vai se tornar tão grande, tão numeroso, tão poderoso, que vai chegar a todas as nações da terra, por intermédio dele, todas as nações da terra serão felizes. Mas havia uma condição. Qual a condição? O versículo 19 diz assim, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois... dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então preste atenção. O que Deus está afirmando aqui? Eu falei que Abraão vai ser abençoado, que Abraão vai crescer, que através dele todas as nações serão abençoadas. Mas para que isso ocorresse, o que Abraão tinha que fazer? Tinha que ensinar as pessoas depois dele o caminho de Deus.
Você quer que a sua família seja abençoada e faça a diferença na humanidade? O que você tem aprendido que mudou sua vida, ensina para eles. Eu sempre falo com os meus filhos, um dia eu não estarei mais aqui, mas o que eu ensinei a vocês vai estar com vocês. Vocês só não farão se não quiser. Eu ensinei a vocês de duas maneiras. Eu ensinei nas Escrituras, eu ensinei com exemplo. Por quê? Porque procuro e me esforço para ser exemplo para eles. Não só falando do caminho do Senhor, mas falando e mostrando como eu tenho servido ao meu Senhor. Com exemplos, não apenas com palavras. E eles sabem disso. Agora, se eu não ensinar, se eu não falar, se eu não disser, se eu não mostrar o caminho de Deus para eles, embora Deus queira abençoar a família, embora Deus queira fazer da família forte, a família poderosa, se eu não ensino isso, o que vai acontecer com a minha família? Será fraca. E toda pessoa fraca, ela é dominada, ela é vencida. Por que hoje você pode ver, por exemplo, que muitos cristãos, embora seus filhos tenham nome bíblicos, Samuel, Davi, Jessé, Josué, Calebe, embora os cristãos tenham Davi, né? Embora Salomão, embora tenha nome de cristãos, estão no centro de detenção provisória por causa de crimes, roubos, assalto. São filhos de crente. E por que isso, pastor? É porque o diabo se levanta. Não, é porque nós não ensinamos o caminho do Senhor. Se nós ensinarmos, ele disse, eu farei vir sobre ele o que eu tenho falado. Se ensinar, eu faço vir. Se ensinar, eu vou cumprir a minha palavra. Mas se eu não falar, se eu não ensinar, Deus não pode fazer nada. É como Eliseu, não pode fazer nada pelo rei, porque ele mandou, fere a terra. Então quantas flechas ele tivesse, ele deveria intestar o arco, e cada vez mais forte, talvez quebrar até o arco, mas enfiar ele na terra também. Para quê? Porque eu quero acabar com essa história, eu quero acabar com essa desgraça, eu quero acabar com essa batalha, essa luta, eu quero acabar com esse sofrimento, eu quero vencer, eu quero mudar, porque as pessoas querem mudar, mas não têm sede de mudança, não têm gana para mudar as coisas, e são conformadas diante do primeiro obstáculo. Ah, Senhor, faça a tua obra. Faça. Ele mandou a gente resistir o diabo. Ele mandou a gente impor as mãos sobre os enfermos. Para quê? Para ele poder curar. Agora nós ficamos, toca aqui, Senhor, leva para lá, faz assim, faz assado. Nós ficamos calados, conformados, mas pastor, o que eu posso fazer? A primeira coisa, irmão, não se conforme. É triste, é lamentável quando você vê que a igreja tem um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, e a igreja é tão fraca e tão limitada, e a igreja é tão pequena quando ela tem um potencial de ser um gigante. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de nós individualmente como pessoas. Eu estou falando de nós que muitas vezes estamos acomodados. Ah, mas é que eu estou numa situação muito difícil. Porque você se acomoda. Você tem o arco, você tem as promessas de Deus, você tem as declarações de Deus a seu respeito, e Deus está disposto, como aqui em Gênesis 18, 19, Deus está disposto a cumprir sua palavra. Deus quer fazer com que a palavra que você crê nela, ela não seja algo apenas para mover seu coração e alegrar sua alma, ela seja algo que se cumpra na sua vida. Você quer ver? Para a gente terminar, Mateus 8, por favor. Coloca na tela para mim aí, Rodrigo. Eu não vou abrir minha Bíblia aqui não, que eu já fechei. Mateus 8, 16, por favor. Olha aí, ó. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele com o que mesmo, irmão? Com azeite. Com um pedaço de pano. Ele com a água ungida. Com o que foi que ele fez? Com a sua palavra.
expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Posso falar? Posso? Você está doente? Você tem problema? Você tem lutas que você não consegue vencer? Sabe o que Jesus fazia? Ele pegava a palavra de Deus, chegava lá para os doentes, chegavam lá para os perturbados, para os endemoniados, chegava lá por aqueles que estavam lá debaixo do chicote do cão, e diziam para eles: vocês são filhos de Deus. Não aceite ser tapete do demônio. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo, é templo da misericórdia, é templo da bondade, é templo do amor, é templo da alegria. O corpo de vocês é o templo da paz, não é o corpo de doenças, de enfermidades. Não aceite isso na vida de vocês. Vocês são santos de Deus. Sabe por que hoje a igreja vive sobrecarregada e vive abatida e destruída? Porque os crentes estão se matando. Os crentes estão desistindo de viver. Sabe por quê, irmão? Porque você se conforma. Você aceita o jugo, você aceita a opressão, você aceita a destruição da sua vida, você aceita. Ah, pastor, mas tanta gente está perdendo o emprego, pastor. Você não vê a irmã falando, o filho dela desempregado? Fez oração, pediu para Deus, 3 dias depois Deus resolveu a parada. Irmão, pegue a palavra que Deus te dá, mas pelo amor de Deus usa ela. Não adianta você ir no médico, o médico te dá a receita, você vai na farmácia, compra o remédio, mas não bebe. Não adianta você vir para a igreja, não seja crente meia boca, porque crente meia boca é que está tendo meias palavras e meia estilo de vida. Não adianta você vir para a igreja e ouvir pregações e ficar aqui num culto de corpo presente. Não existe. Eu não faço culto de corpo presente. Eu faço culto para quem quer mudar de vida. Eu faço culto para quem quer vencer. Eu faço culto para quem quer viver a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Se quando eu cheguei no evangelho fracassado, Jesus mudou a minha vida e eu saí pregando o evangelho, é porque eu creio que Jesus muda a vida de qualquer pessoa, porque mudou a minha. Se ele não tivesse mudado a minha, eu não teria coragem de afirmar para você o que eu afirmo. E por que a gente não consegue, pastor? Ah, porque o demônio se levanta. Não, porque a gente se conforma. A gente se conforma. Um dia chegou um irmão aqui para mim, só para terminar. Diga assim: misericórdia aconteceu no Pará. Amém. O irmão chegou comigo e eu tinha pedido uma oferta especial naquele tempo, e ele foi uma das pessoas que fez aquela oferta. Eu falei: calma aí, irmão, venha. Ele foi me entregar aqui, pastor, olha, não deu para mim trazer aquele dia, mas eu trouxe hoje. Calma aí que eu quero fazer uma oração pelo senhor, eu quero te abençoar. Ele disse: pastor, não preciso. Olhei assim: caramba, não sabia que eu tinha aqui alguém dentro da minha igreja já nesse patamar. Você não precisa, irmão? Graças a Deus não, pastor. Eu estou bem empregado, ganho bem. Minha esposa também tem a vida dela, tem a renda dela. Meu filho também. Nós estamos bem, pastor. Eu falei: tá bom. Então eu quero fazer um pedido do irmão. O senhor, por favor, contrate uns psiquiatras, uns psicólogos, umas enfermeiras. Compre uma casa, vamos fazer um abrigo e vamos tirar os garotos drogados da rua. Vamos começar com 30. Dá para o senhor fazer esse trabalho? Ah, pastor, isso aí ainda não dá. Eu falei: então não está bom. O senhor é um conformado. Por quê? Porque você está bem para você. Você é bênção para você, mas você não é bênção para os outros. Então, meu querido, Deus abençoou você, você venceu,
Ah, Jesus, graças eu te dou, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me abençoou, o Senhor mudou minha vida. Não se conforme, porque talvez o vizinho do seu lado, talvez uma pessoa dentro da sua casa está precisando ser abençoado e você é o canal daquela bênção, mas você está conformado, porque para você está tudo bem. Tem alguém chorando, tem alguém sofrendo, tem alguém padecendo. Senhor, eu quero ser bênção para esta pessoa. Eu quero ser bênção para aquele que está gemendo. Eu quero ser bênção para aquele que está sofrendo. Eu quero ser luz para aquele que está nas trevas. Não se conforme. Ah, você já ajudou 1000? Senhor, graças eu te dou porque alcançamos 1000. Mas eu quero 2000 agora, Senhor. Por quê? Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E Deus nunca deixará de nos dar força, se nós queremos a força dele para a gente poder vencer.